Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Ele seja eternamente louvado. Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá no Evangelho de Lucas. Vou pedir para Ricardo pegar algumas Bíblias, talvez haja ali algumas pessoas sem poder disponibilizá-las. Evangelho de Lucas, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Amém. Na minha Bíblia, se você pegou uma dessas Bíblias que a comunidade disponibiliza, o texto se encontra na página 1025, página 1025. Eu queria ler Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41. Essa história de Jesus no templo. Jesus no templo. Vocês encontraram o texto? Amém. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa é aquela festa que comemora a libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio, que celebra o mover de Deus através de Moisés, emancipando o povo de seu estado de escravidão. Portanto, uma das mais importantes festas do calendário judaico. Todos os habitantes de Jerusalém que tinham algum recurso ou possibilidade iam em procissão de suas cidades até a cidade santa de Jerusalém para sacrificar no templo, para oferecer a Deus o seu louvor e a sua gratidão. A família de Jesus, José e Maria, bem como Jesus e seus irmãos, também seguiam essa tradição. Neste ano, era um ano especialíssimo. A procissão que levaria de Nazaré até Jerusalém, neste ano, era marcada por uma cerimônia muito importante para a vida do primogênito de Maria, para a vida do filho mais velho do casal, Jesus de Nazaré. Versículo 42 é quem nos conta isso. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Sim, por que 12 anos? Porque aos 13 anos se alcança a maioridade civil e maioridade penal na cultura hebreia. Era exatamente a cerimônia do Bar Mitzvah de Jesus. Essa cerimônia que marca a maioridade, o indivíduo se torna, portanto, responsável diante do povo e diante da sociedade por seus atos. A expressão para as meninas é Bat Mitzvah. E não acontece aos 13, é engraçado, viu? Acontece aos 12. Porque as meninas amadurecem mais cedo. E parece que continua assim o resto da vida. Mas essa idade, e por que essa idade? Porque é a idade em que a natureza biológica dos seres humanos anunciam a possibilidade de serem pais e de serem mães. E se podem ser pais e mães, devem, portanto, serem responsáveis por si mesmos e por seus filhos. Então, essa cerimônia que acontecia aos 13 anos, no final dos 12 anos, no dia em que se comemora os 13 anos para os meninos e com 12 anos e um dia para as meninas, é a cerimônia que marca a passagem da infância para a vida adulta. Já não se trata e não se olha mais aquele indivíduo como uma criança. É a experiência do Bar Mitzvah. E eu quero falar um pouco a vocês sobre a experiência de Jesus e sobre nossa própria experiência. Versículo 44. Versículo 43. Terminando os dias da festa, ao regressarem
permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Vocês lembram? Era um cortejo, era uma procissão, era muita gente com animais, com carroças, e a viagem envolvia ali talvez 100 ou 200 de pessoas voltando a essa altura para a cidade de Jerusalém. Eles achavam que o menino Jesus estava ali com os parentes, com os amigos, brincando com as crianças, mas depois se deram conta de que ele não estava. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Aqui, o que se revela é o interesse de Jesus pelas questões relacionadas à espiritualidade, à religiosidade. Esse versículo mostra Jesus indagando, mas o versículo seguinte mostra que Jesus também respondia, esclarecia, falava, ensinava aos doutores de Israel. Versículo 47, e todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Ou seja, ele também elucidava questões, respondia, não apenas perguntava. Logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Vocês estavam me procurando, foram no mercado, foram nos pátios, foram por todo lado, procurando saber onde eu estava. Vocês deviam ter imaginado onde eu estaria, porque a casa de meu pai, essas são as questões. É engraçado porque nesse texto, José é apresentado como pai de Jesus, não é? Quando na pergunta de Maria, eu e teu pai estávamos à tua procura. De fato, José é esse pai que assume o lugar do pai de Jesus, mas Jesus, ao responder a Maria, que afirma a paternidade de José, diz que ele tem, de fato, um pai, e ele sabe quem é seu pai. Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera, e desceu com eles para Nazaré. Eu acho interessante esse cuidado de Lucas, ao dizer que, apesar dessa resposta, ele era em tudo submisso aos seus pais. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E agora o versículo 52, que é o que mais me interessa, diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos ler juntos o versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite aqui. E te louvamos, Senhor, porque a tua providência e graça nos permitiu reunirmos-nos aqui ao redor da tua palavra para aprender contigo. Nós te pedimos, Senhor, que tu nos ensines de fato e que tu abras os nossos olhos e o nosso entendimento e que isso redimensione nossas expectativas e crie um alento, um acalanto em nosso coração e firmeza nos nossos pés e no nosso mover no mundo. É o que te pedimos para a honra e glória do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Algumas coisas batem um arrependimento, a gente
só muitos anos depois descobre como precisava daquilo e como deveria ter se dedicado mais naquele tempo. Eu lamento muito a minha pouca dedicação ao estudo de línguas durante o meu período no seminário. Dos 5 anos que eu passei no seminário, 4 anos foi estudando hebraico e 4 anos estudando grego. Mas eu só queria passar, né? Eu ficava com medo daquelas provas e eu estava doido, era para acabar aquele negócio. E eu não sabia como estas línguas iriam me ser importantes ao longo de minha vida toda. E eu lamento muito, me lembro do professor Humberto Freitas dizendo: olhem, estudem hebraico, estudem, dediquem-se ao estudo, porque lá no céu vocês vão encontrar com Jesus, e Jesus fala hebraico, e eu vou cobrar para traduzir, viu? Eu vou cobrar para traduzir, não vai ser de graça. Você vai lá, quer falar com Jesus e não consegue, porque você não estudou hebraico, o rapaz vai ficar todo enrolado. Aí a gente ria, mas ele nos chamava a atenção. E há tanta riqueza que fica oculta nas palavras e nos idiomas e nas línguas, né? Essa palavra, por exemplo, bar mitzvah, que é uma palavra que coloca o indivíduo numa outra dimensão da sua vida. Antes ele era bar Adam, filho do homem, filho dos seres humanos. Agora ele é filho do mandamento. Bar mitzvah significa que esse indivíduo agora se tornou não mais filho da sua própria família, do seu próprio clã, do seu próprio núcleo familiar, mas agora ele é filho do povo que segue o mandamento. Ele é bar mitzvah, ela é bat mitzvah, filha do mandamento. Mas devia ser uma cerimônia terrível, terrível. Imagine você, com 12 anos de idade, saber que naquele dia você ia ser colocado no meio de todos os homens importantes de Israel. O sacerdote ia pegar o rolo da lei, ia abrir o rolo da lei num lugar aleatório, ia apontar com aquela caneta de ponta de ouro um texto que você deveria ler e interpretar para que todos escutassem que você não apenas é capaz de ler na língua de seu povo, mas é capaz também de entender o que está escrito. Por isso as crianças eram levadas à sinagoga desde muito pequenas. E o curso ia ficando cada vez mais intensivo à medida que ia chegando os 9 anos, os 10 anos, os 11 anos, e ia batendo aquela angústia, ia batendo aquele momento, vai chegar o meu dia, vai chegar o instante, e o pai preocupado. Eu estive em Jerusalém alguns anos atrás, e eu achava muito engraçado, você chega na porta das sinagogas com as mulheres carregando os seus bebês. E quando chega na entrada da sinagoga, a mulher entrega ao marido o filho homem, para que ele entre no lugar dos homens. E lá, os judeus pegam seus filhos e começam a recitar a Torá, e repetindo, e olhando para o filho, para que ele aprenda toda a lei. O menino tem 3 meses de nascido, vai ouvindo. E eles recitam cantando, não é? Entonando aquilo ali para ficar mais fácil. É um método mnemônico. A música ajuda a memorizar, e eles vão cantando de modo entoado aquilo. E eu fico imaginando como deve ser difícil para uma criança crescer sobre a pressão que vai chegar, o bar mitzvah. E a festa é muito grande depois, porque é marcada por esse alívio muito grande. Você está perguntando, Martorelli, o que é que isso tem a ver conosco, que somos brasileiros, nordestinos? É que eu acho que na vida de todos nós existem experiências de bar mitzvah. Experiências que marcam a passagem da idade infantil para a idade adulta. E não é uma só experiência, são muitas experiências na vida. Experiências que, a partir das quais a gente pode dizer, isso mudou a minha vida.
Eu já não sou mais a mesma pessoa. Pode acontecer na infância, pode acontecer na adolescência, mas frequentemente acontece na vida adulta. São experiências transformadoras, são experiências que alteram o curso da nossa vida. São aquilo que eu gostaria de chamar de patamares de transformação. Vocês lembram as aulas de química ou física? Vocês lembram que a água colocada para aquecer, a temperatura vai subindo, até alcançar aproximadamente os 100 graus Celsius. Nos 100 graus Celsius, a água não continua a esquentar. Ela não aquece a 102, 103, 104, 110 graus Celsius. O que é que acontece? É o patamar de ebulição. É o patamar de ebulição. É a temperatura em que ela deixa o estado em que se encontrava e passa a um novo estado, o estado gasoso. O patamar de ebulição é o bar mitzvah da água. É a experiência que me muda, que me transforma, que altera a minha existência. E eu posso encontrar na Bíblia muitas experiências de bar mitzvah, Hélio. Por exemplo, será que aquele encontro de Jacó com o anjo no Val de Jaboque deixou ele do mesmo jeito? Ele entra ali e sai diferente. É um outro homem até no nome do Val, que já não passou mais a se chamar de Jacó, foi chamado a partir dali de Israel. Quer dizer, essas são experiências de transformação. Havia um dos filhos de Jessé, se você me lembrou, sexta-feira, um dos filhos de Jessé, que era o filho caçula. Filhos caçulas sofrem muito. Eu não sou filho caçula e dou graças a Deus por isso. Mas eu lembro do meu pobre irmão Renato. Sofria, rapaz. Sabe por quê? Porque quando a gente estava a fim de tomar Coca-Cola, quem ia comprar? Quem é que ia buscar lá na barraca alguma? Meu irmão, manda Renato. Renato acaba fazendo tudo, porque é irmão caçula. E Davi era o irmão caçula dos filhos de Jessé. O irmão mais velho era um homem bonito, formoso, impressionante, chamado Eliabe. Mas o caçula era Davi. Será que aquela experiência da visita de Samuel na casa de Jessé não transformou a vida de Davi? Quando o profeta Samuel viu o menino e sentiu de Deus que ele era o seu ungido. Isso é uma experiência de bar mitzvah. Mas ele não teve uma, teve outras tantas. Aquela experiência, por exemplo, do enfrentamento de Golias, aquilo foi bar mitzvah. Ele entrou ali um menino, saiu dali um homem, um guerreiro, campeão do rei. Sem dúvida, a morte de seu filho da relação entre ele e Batseba, foi uma experiência de bar mitzvah. Uma experiência que muda a gente, que transforma a gente, que não deixa a gente como a gente vinha sendo, como a gente era. Há muitas experiências relatadas nas Escrituras. Da vida de Jesus, algumas eu me recordo. A primeira é essa, em que ele pela primeira vez é deixado ali, para estar no templo e para dar-se ao templo. Eu creio que aqueles 40 dias no deserto, sofrendo tentações em jejum, foi uma outra experiência de bar mitzvah. E sem dúvida, o Getsemane, o tempo de angústias que precedeu todo o processo, aquele tempo era necessário para Jesus e foi um tempo de despertamento. Em várias culturas, Tiago, a experiência de maioridade é marcada por vivências traumáticas e fortes. Os índios, os espartanos, os atenienses, todos eles tinham essas tradições. Eu pedi para Rubens separar uma parte de um vídeo, queria que vocês vissem. Não sei se vocês assistiram o filme 300. E nesse filme 300 tem uma cena, que é a cena em que o rei Leônidas, ainda não rei,
mas apenas um menino, era mandado, como acontecia com todos os espartanos, era mandado para fora dos muros da cidade, para enfrentar, armado apenas com uma lança espartana, as feras que estavam do lado de fora. Ele seria tão mais reconhecido, quão maior fosse a fera que ele enfrentasse. Essa experiência marcava, e era vital, eles poderiam morrer nessas experiências, mas marcava que esse que partiu, sendo uma criança, volta como um guerreiro espartano. Vamos assistir esse pedaço do filme juntos. Constantly tested, tossed into the wild, left to pit his wits and will against nature's fury. It was his initiation, his time in the wild, for he would return to his people a Spartan, or not at all. The wolf begins to circle the boy. Claws of black steel, fur as dark night, eyes glowing red, jewels from the pit of hell itself. The giant wolf, sniffing, savoring the scent of the meal to come. Not fear that grips him, only a heightened sense of things. The cold air in his lungs. Wind-swept pines moving against the coming night. His hands are steady. His form perfect. Essa é uma cena, depois dessa cena, ele volta para a arena onde era treinado, vestido com a pele do lobo que ele matara. Essa é uma experiência. E eu pergunto a você, você lembra de seu bar mitzvah? Você lembra da experiência que mudou a sua vida? Via de regra, não é um dia feliz. A antropologia costuma se referir a algo muito passagem, uma experiência pela qual a comunidade escreve seu código no livro pela lei. Geralmente não é um dia de sorrisos, não é, Ricardo? Geralmente é um dia de sofrimento, é um dia, um tempo, um momento de nossas vidas em que as lições, como o Ricardo disse, são escritas na profundeza de nossa alma por experiências traumáticas. Cada um de nós viveu, vive e viverá momentos e experiências de bar mitzvah. Experiências em que nós deixamos um patamar de maturidade, de sabedoria, de profundidade da compreensão da experiência humana e passamos para um outro patamar. Eu me lembro em momentos da minha própria vida em que eu passei por isso. Sem dúvida, sair da casa de minha mãe aos 21 anos e assumir a minha própria casa, como provedor da minha casa e do meu lar, foi uma experiência, para mim, que marcou um outro nível de maturidade. Sentar-me entre os presbíteros da Igreja Presbiteriana de Catende, como pastor deles, tratado por eles como o Senhor, muito embora o caçula entre eles tivesse 55 anos e eu 22,
foi uma experiência assim, o nascimento de meus filhos, saber que agora havia no mundo alguém que dependia de mim, que precisava de mim, tudo isso marcou-me e foram para mim experiências de bar mitzvah. Se a minha primeira experiência foi sair da casa da minha mãe, a minha mais recente experiência foi voltar para a casa da minha mãe, aos 39 anos, para começar a minha vida de novo, aos 39 anos. Tudo isso foram experiências dolorosas, foram experiências que me transformaram, me alteraram. Sobre essas experiências, eu gostaria de dizer 3 coisas. A primeira delas, elas são uma bênção em nossas vidas. Elas nos fazem crescer. É isso que se diz no versículo 52 que lemos, que porque ele viveu aquilo e todas as experiências que sucederam ao pequeno Jesus, ele crescia em sabedoria, em estatura e graça. É a dor que nos faz crescer, é a dor que nos amadurece, são os desafios que nos amadurecem. Hoje eu até pensei em fazer uma brincadeira com vocês, e aí depois eu me arrependi da brincadeira, Thomas. Era a seguinte, eu disse, olha, eu tenho 5 palavras em hebraico para lhes ensinar. 5 palavras em hebraico. A primeira é Bar Adam, a segunda é Bat Adam, ou seja, filho e filha do homem. A terceira é Bar Mitzvah, que é filho do mandamento, e Bat Mitzvah, que significa filho do mandamento. Aí eu inventei uma 5ª palavra, uma 5ª frase, uma 5ª expressão em hebraico, que essa é uma expressão que a gente não diz aos nossos filhos porque a gente quer poupá-los. Te virá. Te virá. O famoso te vira de Djalma. A gente devia dizer o te virá. O famoso te vira, mas a gente não diz. Todos os animais dizem a seus filhotes te vira. Pensa bem, Wilson. A leoa diz ao seu leãozinho, o leãozinho vai mamando ali na teta da leoa, chega um dia em que ela rosna para ele, te vira. A loba dá de mamar ao lobinho, e o lobo, porque se não parar, você acha que o lobinho vai parar de mamar quando? Nunca, vai caçar quando? Não vai parar nunca. Chega um dia em que a loba olha para o lobinho e te vira. Todos os animais. A águia diz ou não diz te vira ao seu filhote? Tem um tempo em que vai lá, eles caçam, bota na boquinha dos filhotes, e aí os filhotes ficam morrendo de fome, e as águias dizem o que para os seus filhotes? Te voa! Te voa, te caça, te vira! Mas a gente não diz te vira, porque é cruel demais. Todos os animais dizem te vira aos seus filhos, mas nós, você sabe, eu acho que há 2 razões, Solange, para isso. A primeira razão é porque na nossa geração, homem e mulher trabalham muito, e os filhos ficam em casa, como aquele comercial do Nescau, né? Sentados no sofá jogando videogame, até que viram sofá. Vocês lembram desse comercial, né? Elas se transformam em sofás. E a gente vai e volta em casa e vê-los ali sentados no sofá, e a gente fica com um sentimento de culpa. E acha que não pode dizer te vira, porque, coitado do menino, passou por tanta coisa, esse menino não tem nem 34 anos ainda, na verdade, para que dizer te vira? Não fez nem 34, ainda está um menino é um menino, não é? E a gente não diz. A primeira razão é que eu acho que a gente se sente culpado.
E tem que proteger, e tem que ficar ali segurando a onda. A segunda razão pelo qual eu acho que a gente se constrange de dizer te vira é porque a gente não sabe. Que é a dor que nos torna adultos. A gente acha que o tempo nos torna adultos. Mas isso não é verdade. O tempo nos torna velhos. Adultos não. O que nos torna adultos é a dor. A dor desalbergada. A dor como a de Leônidas, ao relento, sem a proteção dos pais e dos amigos. Aquela é uma experiência de tvira. Não é? Como é que é em hebraico? Tvira. A gente pensa que o tempo vai amadurecer os nossos filhos. Mas o tempo não amadurece as pessoas. Não foi o tempo que me amadureceu. Foi a dor no tempo que me fez crescer. E que me faz crescer. Agora, quem aqui tem uma história diferente para contar acerca de si mesmo? Quem aqui tem para contar dizendo, não, toda vez que eu faço aniversário, Lourdes, eu me sinto mais inteligente, mais sábio, mais sensível. Tem alguma coisa a ver? Passam-se os aniversários e nada muda na vida da gente, a não ser os cabelos brancos. Mas maturidade é impingida e produzida pela dor. E a gente não tem consciência que os nossos filhos precisam sofrer. Mas eu e você precisamos sofrer. E a gente não vai procurar a dor, obviamente. Mas quando ela bater a nossa porta, é a professora querendo nos ensinar. Nós não devemos olhar para a dor, Celci, como quem recebe um cobrador inoportuno que insiste em demandar o pagamento daquilo que lhe devemos. Não, a dor não é o cobrador inoportuno. A dor é a velha mestra que tem uma nova lição a nos ensinar. E por isso bate à nossa porta. E por isso vem nos visitar. Ela quer nos ensinar, ela quer... E a gente pode fugir dela ou pode dizer, fala que eu te escuto. Fala que eu vou ouvir o que você tem a dizer. Fala que eu quero aprender. Eu quero crescer. A gente pode fazer de conta que ela não está lá, beber, fugir para esquecer o inconveniente ou enfrentá-la, dizendo, aqui tu vieste. Qual é o teu propósito e qual é o teu ensino para a minha vida? Então, louvado seja Deus pelas experiências dolorosas, angustiantes, de sofrimento, porque é através da mão do sofrimento que nós vamos nos tornar pessoas mais experientes, sábias. Ela bateu a tua porta, não foi, Solange? Aí você sentou com ela ali e disse, fala, minha irmã. Fala, minha irmã. Eu gosto de pensar nisso, Rubens, que São Francisco chamava de irmã dor, irmã pobreza, irmã. Porque na vida é tudo quanto nos chega oriundo da vontade do mesmo Pai. Em sua canção Até a Morte, ele chama de irmã morte. Esse ser que fez as pazes com a vida, fez as pazes com a dor, fez as pazes com a alegria, fez as pazes com a solidão, fez as pazes com a pobreza, fez as pazes com a morte, não foge de nada, vive, enfrenta a vida e em tudo glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Isso é o ser crescido, isso é o ser maduro, isso é o ser que aprendeu a viver.
Segundo lugar, eu queria chamar a atenção de vocês para as experiências de Bar Mitzvah, porque são elas que nos dão histórias de consolação. Elas nos promovem crescimento, mas, por outro lado, elas nos trazem histórias de consolação. A nossa experiência de dor, Pedro, ela não serve só para a gente, ela serve na gente para outras pessoas. Heitor, sabe lá o que é dizer a alguém: eu sei o que você está passando. E só a vida nos faz saber. Dizer a outra pessoa: vai passar, tenha calma, tenha paciência, tudo isso é importante. E se é só isso que você tem para dizer, diga. Mas é um outro tom de voz aquele que diz: eu sei o que você está passando. E tem uma história de sobrevivência para contar. Eu fico pensando em Leônidas, que no filme aparece treinando o seu próprio filho para o tempo dele, da criança, de enfrentar a vida, e o filho com medo. E eu imagino Leônidas podendo dizer ao seu próprio filho: eu sei o que você está passando. Eu sei. Eu também senti medo, eu também me senti só, eu também me senti insuficiente, eu também me senti frágil, eu também me senti fraco, mas eis que eu sobrevivi e você também vai sobreviver. Histórias de consolação, histórias de conforto, histórias da experiência, do cuidado de Deus, da provisão de Deus, da direção de Deus, em todo o tempo, da fidelidade de Deus. Anderson, às vezes eu me flagro me consolando com as minhas histórias. Às vezes eu digo à minha própria alma: estás esquecida? Estás esquecida? Anderson, havia uma muito antiga canção que dizia isso. E eu não entendo, Ricardo, porque as pessoas fazem músicas difíceis assim. E no inário presbiteriano, Marcos, tinha umas músicas que tinha que cantar com o dicionário, era o inário na mão e o dicionário na outra. E mesmo assim, olhe lá, se dava para entender. Vejam essa canção, que letra complicada. Você vai lembrar dela, Wilson? Diz assim: vê se dá para o menino cantar isso com 5 anos de idade, entendendo alguma coisa. Ela diz assim: se da vida as vagas procelosas são. Se da vida as vagas procelosas são. Quando fala de vaga, eu só penso em onde estacionar o carro, não é não? Mas vaga é onda grande. Vaga é uma onda grande. Eu só fui aprender isso quando eu já era grande também. Mas eu cantei a minha infância toda. Se da vida as vagas, as ondas, os vagalhões, são muitas e frequentes, te derrubam, são procelosas, elas vêm violentas contra você, e você tenta se pôr de pé, e pau, 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 você vai caindo. Aí a música continua. Conta, se da vida as vagas procelosas são, se com desalento, e eu vou saber o que é desalento, sei lá, desalento, é abatimento, não é? Se com desalento julgas tudo vão, conta as muitas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, dize-as, contas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez.
Aí eu acho lindo. Agora sim eu entendi o que a canção quer dizer. Eu entendi. E de vez em quando eu chamo a minha alma, como naquela canção que Thomas nos ensinou, puxa a cadeira aqui, minha alma. E de vez em quando eu chamo a minha alma e disse, alma, alma minha, alminha, se você está triste, porque você acha que as vagas procelosas são, fica calma, lembra, você lembra, alminha, tudo que já passamos juntos. Lembra como Ele nunca te desamparou. Lembra que em momento nenhum Ele te deixou sem chão. Lembra quantas muitas bênçãos dize-as de uma vez. E qualquer coração há de ver surpreso, tudo quanto Deus já fez. Sim, as experiências de bar mitzvahs nos dão histórias de consolação para consumo próprio e para serviço alheio. São essas experiências que crescem a vida da gente e que vieram com um propósito. Essa é a minha última consideração acerca das experiências de bar mitzvah. Elas têm um propósito, nem sempre claro, nem sempre evidente, mas elas vêm para nos fazer, para nos transformar. Eu fui um adolescente fundamentalista. Me tornei um adulto compreensivo, inclusivo. E espero me tornar um velho cheio de misericórdia. Porque foram as experiências que foram me mostrando que não existe como impor paradigmas e modelos às pessoas. Cada pessoa é única, é singular, é diferente. E é preciso dar lugar a ele ser, ao ser do ser. Eu vou terminar a mensagem de hoje lendo para vocês o texto da vigília de sexta-feira. Esse texto eu expus na vigília de sexta-feira, num encontro tão íntimo e tão gostoso aqui entre nós. Primeira epístola de João, o capítulo 2 da primeira epístola de João, página 1241. Página 1241. João, primeira epístola de João, capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não vive de amor e de compreensão, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E ele não está à verdade, porque a verdade no Evangelho é uma relação marcada por amor. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O amor de Deus é aperfeiçoado no coração daqueles que amam, que experimentam o amor de Deus e vão sendo transformados, aperfeiçoados neste amor. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar, deve ser
como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste, todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Acho tão bonito isso. As trevas já se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Porque diz estar na luz, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A maior experiência de bar mitzvah é amar quem não merece ser amado. Só gente grande consegue amar aqueles que a natureza pede para odiar. A maior experiência de bar mitzvah é viver o amor de Deus em todas as dimensões e relações dessa vida. Esse é o mandamento, este é o desafio. Eu vi um homem grande subir o monte do Calvário. Jesus não é grande porque não gritou, não gemeu, por causa das dores lancinantes que sofreu, o que revela a estatura do crucificado. É o amor que ele sentiu na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Intercedeu pelos seus algozes. Na cruz, Jesus foi perfeito. Na cruz, Jesus foi perfeito. O texto diz que ele foi crescendo, não foi? E ia crescendo em conhecimento, estatura e graça. Não é isso que o texto diz? E isso é um movimento na vida de Jesus. Ele foi crescendo, foi crescendo. E quando foi que ele se tornou pleno? Quando ele amou perfeitamente os que mereciam ser odiados. E nós seremos grandes quando não houver em nós espaço para o ódio, porque quem odeia está nas trevas, mas aquele que ama seu irmão, esse está na luz, e o amor de Deus tem se aperfeiçoado nele. Vamos ficar de pé? Acho que faz um ano que a gente assistiu um filme aqui em Labri. A gente precisa voltar a fazer isso, assistir filmes. Por falar nisso, ontem eu assisti um filme delicioso, recomendo a vocês, está lá na Rosa e Silva, vocês têm que ver esse filme, lá no Cine Rosa e Silva, 100 Passos de um Sonho. 100 Passos de um Sonho. Sabe aquele filme bom de se ver, gostoso de se ver, sem dores, lindo filme, uma fotografia bonita, uma história bonita, um enredo bonito, muito bom, está lá no Cine Rosa e Silva, 100 Passos de um Sonho. Mas há um ano atrás a gente assistiu um filme aqui, eu estou tentando lembrar, Solange, o título do filme, mas talvez quando eu contar um pouco vocês vão lembrar. Era a história de pessoas que sofriam e diziam que tinham professores. Cada desafio, cada pessoa que chega é um professor. Aquela pessoa que a gente olha e pensa que é o adversário, que é o inimigo, que é um obstáculo para nós, na verdade, é um professor que tem para nos ensinar. Ele chega, enviado por Deus,
para nos ensinar a arte da superação. Ah, mas tem que ser gente grande para ver assim, não é não? Tratar como professores de vida aqueles que nos fazem sofrer e ver, não, isso aí é só uma lição, é meu bar mitzvah. Ah, é a oportunidade para eu crescer. Não vou fugir, eu vou crescer. Pedir a Deus que nos ajude a entender tudo isso e não fugir da nossa própria experiência e termos a coragem, hein, Duval, no difícil, né? Aquela palavra em hebraico, como é que é aquela palavra em hebraico? Tzvra. Dizer aos nossos próprios filhos, não é? Ah, meu Deus, como a gente se sente inseguro. A gente transfere insegurança para os meninos, rapaz. Transfere insegurança para os meninos. Assim como a gente transfere fantasmas. Você sabe que existe a transmigração de fantasmas? Nunca ouviu falar disso? A transmigração, já ouviu falar, Pedro? É o seguinte, aquele tio, tem um tio, todo mundo tem um tio, que quando falta energia em casa, gosta de contar história mal-assombrada. É ou não é? Cara, aquelas histórias mal-assombradas. Aí o cara que nunca pensou numa mula sem cabeça, começa a pensar na mula. Era um fantasma que estava na cabeça do tio, que transmigrou para a cabeça do cara. E o cara vai para casa, o menino vai pensando na mula sem cabeça. Nunca pensou na mula sem cabeça. E aí começa a pensar na mula sem cabeça, vê mula sem cabeça, teme mula sem cabeça. Assim como existe a transmigração de fantasmas, assim também existe a transmigração de insegurança. A pior coisa do mundo, Renato, é você tentar ensinar um filho a andar de bicicleta do lado de... Vai cair, segura que vai cair, segura que vai cair. A mulher diz tanto que segura que vai cair, que o menino acha que vai cair, pô. É natural ou não é não? A pessoa fica dizendo, vai cair, e ele acha que vai cair, vai pensar mais o quê? E o pior, cai. E aí a mãe diz assim, bem que eu disse, eu avisei. Mas o que é que tem cair? Cair é parte de aprender a andar. Quem aprende a andar, seja de bicicleta, seja com os pezinhos, sem cair. Vai cair, vai se arranhar. Eu fico pensando às vezes, Hélio, épocas da minha vida, eu acho que eu passei uns 10 anos sem nunca ter estado sem um arranhão no corpo. 10 anos da minha vida, eu tinha sempre um arranhão, que eu pulei, caí, e levantava, e jogava bola descalço no asfalto. Estava sempre lenhado. É assim. Quem dera você seja capaz, Silvinho, de dizer a seus filhos, quando seus filhos vierem, vai demorar, viu, Celci? Calma, vai demorar. Celci, fique tranquila. Quando seus filhos vierem, você possa dizer assim, com segurança, quando estiver ensinando o seu filho a andar de bicicleta, não, vai cair, você possa dizer para ele, vai cair, e vai levantar, e vai andar, e é assim, meu filho, que é a vida. Você vai cair, e vai levantar, e vai subir de novo, e vai enfrentar a vida, não com medo, mas com a certeza de poder dizer a ele, e ele sinta nos teus olhos, que vida é assim, a gente cai, a gente se arranha, a gente se levanta, e a gente não se deixa vencer. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui todos nós, precisando muito de Tua sabedoria, Senhor. Sabedoria para a nossa própria vida. Sabedoria para não fugir do bar mitzvah. Porque, Senhor, dá vontade, o Senhor sabe disso. Dá vontade de fugir. Dá vontade de fazer de conta que ele não chegou. Dá vontade. Por isso, Senhor, lutando contra a nossa própria inclinação, vem com Teu Espírito Santo e muda, Senhor, as disposições do nosso interior.
Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a enfrentar o dia do Bar Mitzvah e a aprender com ele e a crescer nesse dia e a oferecer a outras pessoas que tu mesmo vais trazer a história de quem venceu sua angústia e sua dor. Ah, Senhor, livra-nos da insegurança, livra-nos dos fantasmas que transmigraram para a nossa alma e das incertezas que nos fragilizam. Dá-nos, Senhor, a intrepidez de quem tem fé, a ousadia de quem sabe que Tu estás presente em nossas vidas, que Tu estás em nós, habitando, entusiasmando o nosso ser. Dá-nos graça, Senhor, e ajuda-nos a crescer como Teu Filho cresceu, para amar aqueles que nos desafiam como mestres do amor. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar.